Olá, pessoal. Nesse treinamento, nós vamos falar sobre infecção no trato respiratório. Então, qual é a relevância da gente parar para rever as medidas preventivas? Então, a gente precisa entender, em primeiro momento, que as medidas preventivas nada mais são do que barreiras que impedem ou retardam a migração desse agente infeccioso. Então, as medidas preventivas visam dificultar os germes nocivos que estão aguardando o momento exato ou oportuno, melhor dizendo, para invadir o trato respiratório, tá? E por que infecção de trato respiratório? Então, a relevância do tema não é só do hospital, onde nós temos uma grande incidência de pessoas que internam com infecção respiratória comunitária, mas também de um público que é alcançado, que desenvolve uma infecção dentro do hospital no trato respiratório, tá? Então, as medidas, essas barreiras que nós vamos ver a seguir, devem ser aplicadas a todos os pacientes, na mesma forma que a gente sabe que pessoas já vêm infectadas e precisamos romper com aquele ciclo de reinfecção ou de piora da infecção, e para aqueles pacientes que, por mais que não venham, que não internam com alguma infecção de trato respiratório, também não desenvolvam essa infecção intra-hospitalar. Então, um artigo só para chamar a atenção a relevância que tem as infecções de trato respiratório. Então, esse estudo é de um grupo de brasileiros que fizeram a revisão de todos os artigos publicados no mundo sobre infecção de trato respiratório. E a incidência de maior número de publicações em 2015 foi do Brasil. Então, é um tema que excede o Hospital Estadual de Vila Velha, e o que nós vamos discutir aqui está dentro do manual da Anvisa, onde qual é o primeiro capítulo para prevenção de infecção intra-hospitalar, ou seja, infecção relacionada à assistência à saúde. Não é de trato urinário, não é de corrente sanguínea, é de trato respiratório, tá? Então, nós vamos trabalhar em conjunto com esse primeiro capítulo da Anvisa, trazendo reflexos aqui dentro do hospital pelo PQ 046, que é o documento que trata as medidas preventivas relacionadas ao trato respiratório. Então, por definição, infecção de trato respiratório é toda infecção, doença que causa obstrução de ar em todo o trajeto, em qualquer que seja o trajeto ou trato respiratório. Então, quando a gente fala em sinusite, quando a gente fala em rinite, é uma infecção de trato respiratório. Então, pneumonia, infecção de trato respiratório de forma aguda na via aérea inferior, e de uma forma crônica a gente pode ver a tuberculose. Bom, como nosso maior público vem ou desenvolve infecção aqui, ou já vem da comunidade infectado, é bom a gente ampliar o nosso olhar sobre como que uma pessoa se torna mais vulnerável a ter infecção no trato respiratório. Então, o primeiro fator é a colonização orofaringe. E quando lá na frente, quando a gente começar a apresentar ou rever, né, as barreiras para que essa infecção não aconteça, nós vamos ver que a fonte da infecção está nessa região. A colonização da orofaringe é fonte para a infecção, a uma pneumonia, tá? O segundo fator é o conteúdo gástrico. Então, esse conteúdo colonizado que está em controle no conteúdo gástrico migrando, ou seja, por um refluxo ou por uma aspiração para o trato respiratório, é fonte dessa infecção, tá? Então, a infecção do trato respiratório, ela pode advir, ela advém da colonização por aspiração ou refluxo do conteúdo gástrico. AVM, o tempo que esse paciente permanece em ventilação mecânica já o predispõe a desenvolver uma infecção de trato respiratório. Então, nós teremos medidas para diminuir esse tempo, tá? E as condições do hospedeiro, então, é aquilo que está inerente ao paciente, que é o nosso público aqui, idade avançada, pacientes muito idosos, pacientes imunodeprimidos, suprimidos. Então, a gente tem um aumento, né, na incidência, na entrada de pacientes com um HIV, por exemplo. Então, a patogênese, a origem da doença, ela pode ser por uma colonização orofaringe, aspiração ou de um refluxo gástrico,
tempo de permanência na AVM e as condições do hospedeiro. Então, começando pelas medidas preventivas, as barreiras de evidência 1. O que é evidência 1? Não existe algo mais eficaz do que isso, em outras palavras. Então, lá no manual da Anvisa, assim como também no PQ 46 aqui do Hospital de Saúde Vila Velha, essas medidas elas precisam ser instituídas. Uma vez que a gente não adere à instituição dessa barreira, a gente facilita que esse paciente ou ele piore a infecção de trato respiratório, ou ele desenvolva uma infecção de trato respiratório e assim seguindo na cadeia para uma sepse, um choque séptico e óbito, infelizmente. Tá? Então, vamos falar de higienização das mãos. Então, como que eu instituo essa barreira? Quando que a higienização das mãos ela é eficaz para impedir esse ciclo infeccioso? Bom, como profissionais, a gente precisa enfrentar essa técnica, né, esse procedimento, primeiro como uma meta internacional. Então, para assegurar que o paciente terá uma assistência segura, os profissionais precisam fazer a higienização das mãos, tá? E aí a gente precisa entender em que momento eu vou recorrer à técnica, se é a lavagem ou se é a higienização com preparação alcoólica. Então, a lavagem, água e sabão. Lavar as mãos é água e sabão. Quando que eu preciso? É inevitável recorrer a essa técnica. Quando a minha mão tem resíduo, quando a minha mão tem sujeira aparente. Então, ao tato, eu sinto um ranço na mão, eu preciso usar água e sabão. Não adianta colocar álcool, não adianta colocar clorexidina, desgermante, até que adianta, mas não é aplicado para o momento. Alcoólica, não vou passar alcoólica, que é mais forte que o álcool, não adianta, é água e sabão. Primeiro, a gente retira o conteúdo, excesso, a sujeira, para depois fazer a antisepsia. Então, água e sabão sempre quando tiver a sujeira aparente ou tátil. A higienização das mãos, eu acabei de lavar as mãos. E eu fiz algum procedimento que não me deixou resíduo, alguma ação que não me deixou com sujeira aparente, eu uso álcool 70 glicerinado, tá? E aí existem momentos estratégicos para que a barreira esteja estabelecida para o paciente. Então, a gente tem um momento antes de eu tocar o paciente, eu preciso higienizar as minhas mãos. Logo depois do contato, com luva ou sem luva, eu preciso higienizar as mãos. Adriana, eu vou usar o álcool, água e sabão. Qual é a condição da sua mão? Tem resíduo? Tem sujeira aparente? Água e sabão. Não tem? Álcool 70. Mas é necessário executar a técnica para que a barreira esteja estabelecida e esse paciente não infecte. Tá? O terceiro momento é quando eu tenho risco de ficar exposto a algum fluido, seja ele qual for. Adriana, mas eu estava com luva, mesmo com luva. Uma vez que você teve risco ou realmente ficou exposto a algum fluido, você precisa fazer a higienização das mãos. Então, nesse caso, sempre vai ser água e sabão. No quinto momento, aquelas situações em que a gente vai ajustar uma cabeceira, levantar uma grade, ajustar algo no soro, no ventilador. Eu não tenho contato com o paciente, mas sim das áreas que estão ali para suporte na assistência. Então, por mais que eu não toque no paciente, mas é alguma área que está ali no suporte, uma área que pertence a ele, eu preciso higienizar as mãos após esse contato. E o momento 2, que eu deixei por último, é o mais ignorado e é aquele que a gente precisa ter muito mais atenção e estabelecer a maior barreira possível. Por quê? É o momento da porta de entrada. É através do momento 2 que o micro-organismo vai ter a oportunidade, pode ter a oportunidade de infectar o paciente. Então, antes de procedimentos assépticos, então eu sou enfermeira, eu vou passar uma sonda vesical de alívio, de demora no paciente. Eu lavo minhas mãos, preparo o material. Onde que está a barreira? Antes de eu me paramentar, eu fazer a higienização das mãos, tá? Então, é esse momento, antes do procedimento asséptico. Eu sou uma fisioterapeuta. Eu vou lá, vou manipular o paciente, sacudo, viro, vou aspirar. Antes do procedimento de aspiração de vias aéreas, que é um procedimento asséptico, eu preciso trocar a luva, fazer a higienização das mãos, me paramentar para fazer o procedimento.
tá? Eu sou médico. Antes de uma intubação, antes de uma inserção de um catéter central, eu preciso higienizar as mãos. Não é frescura, é o que nós estamos discutindo aqui, é barreira. Eu impeço a continuidade de um ciclo infeccioso, estabelecendo uma barreira. Então, eu protejo o paciente de uma provável invasão, no caso aqui, a infecção. Cabeceira elevada é a segunda evidência de barreira. Então, eu realmente consigo impedir o avanço infeccioso com a cabeceira elevada. Então, a cabeceira elevada é algo que eu não posso ignorar. Uma vez que eu passo por um paciente, seja eu qual profissional que for, eu preciso já automaticamente pegar se essa cabeceira está minimamente a 30 graus ou não. E aí a gente tem uma imagem onde a gente tem a cabeceira do decúbito, onde o corpo do paciente está acomodado. Ela está abaixo da cabeceira da cama. Assim, a gente não consegue garantir 30 graus. Então, por convenção, por uma questão didática, por uma questão mais para facilitar a gestão disso, o manejo disso, observe que na outra foto, a cabeceira do decúbito do paciente está alinhado para cima da cabeceira da cama. Então, assim, é uma forma visual da gente estabelecer essa barreira. Outra evidência, para prevenção de infecção de trato respiratório é o protocolo de sedação, né? Então, a gente não é médico, eu não sou médico, eu não instituo, eu não gerencio esse protocolo, mas eu preciso entender, porque eu estou no protocolo também. A partir do momento que eu chego no meu plantão, fentanil, midazolam, propofol, tudo desligado, paciente entubado, ai meu Deus do céu. Não, isso é uma barreira que está sendo instituída. Por quê? Qual é o propósito disso? Avaliar a prontidão, a resposta neurológica, para a gente saber se a gente consegue fazer o desmame desse paciente. Porque lembra na patogênese? Um dos fatores é o tempo prolongado de AVM. Então, a barreira para o paciente não ficar ad eterno em ventilação mecânica é avaliar diariamente a necessidade de sedação e a dose, a possível redução dessa sedação para que o paciente ele desperte e seja trabalhado para sair da ventilação mecânica, tá? Outra evidência, é uma barreira que realmente rompe com o ciclo infeccioso, é a aspiração de vias aéreas, a aspiração subglótica. Então, na imagem à minha esquerda, tem ali a anatomia de um paciente que está em ar ambiente, vamos dizer assim, né? O que a gente precisa entender? Que a sonda, quando a gente fala a medição da sonda, lóbulo da orelha, ponta do nariz, é justamente para alcançar aquela região que é fator que predispõe o paciente à infecção, que é a primeira que a gente citou lá na patogênese, colonização orofaringe. Então, essa região é onde habita os principais germes nocivos que estão esperando a oportunidade de invadir a via aérea do paciente, de causar uma infecção. Então, é extremamente importante a gente estabelecer uma técnica asséptica. Então, quando a gente fala de técnica asséptica, via aérea superior, não é com a mesma luva que eu dei banho, que eu troquei o paciente, que eu mexi tudo, caminhei as coisas para o expurgo, não é com essa mão que eu vou aspirar. Eu preciso, é um procedimento asséptico, lembra do momento 2. A gente tem 2 oportunidades de barreira aí, higienização das mãos antes do procedimento e ao se paramentar e realizar o procedimento, ele precisa seguir a ordem de nariz, boca. Percebi que nariz tem alguma coisa mais para retirar ali, para ser aspirado, eu troco a sonda, eu não posso tirar nariz, boca, boca, nariz, não pode, tá? Sem isso, a gente não consegue, se a gente não respeitar isso, a gente não consegue estabelecer uma barreira para o paciente, tá? Quando a técnica é estéreo, aí na outra imagem a gente vê um paciente, uma imagem, né, de um paciente, vamos dizer assim, com um tubo, uma via aérea avançada, qual é? Onde é que está a região subglótica? É exatamente essa, acima do balonete. Então, vejam aqui que o balonete é a última barreira que tende a impedir que essa secreção aqui
colonizada, ela avance para a via aérea inferior. Então, a aspiração subclótica, aspiração de via aérea, é justamente tirar o acúmulo dessa secreção que fica aqui, só esperando o momento de migrar para a via aérea inferior. Então, muito cuidado quando a gente for tocar lá o balonete, né? O balonete externo. Deixa eu ver se está cheio, deixa eu ver se... Nisso que a gente aperta, o que acontece quando a gente aperta? É o que acontece aqui dentro. Então, isso aqui vai murchar e a secreção vai ter a oportunidade de descer. Então, na dúvida se está adequado a insuflação do balonete, chama o fisioterapeuta, faça o monitoramento pelo menos 3 vezes no seu plantão, para que se garanta que o balonete, que é a barreira, o balonete não é para fixar o dispositivo na via aérea, o balonete é justamente para impedir que esse paciente que está com reflexo tosse diminuído, que não consegue proteger a via aérea, ele esteja ali para impedir a migração dessa colonização, dessa secreção que está precisando só de uma ajudinha para chegar na via aérea inferior. Então, ao realizar a aspiração de via aérea inferior, através de um dispositivo de suporte avançado, de via aérea avançada, a gente precisa primeiro dispositivo, depois nariz, depois boca, tá? Então, a técnica estéreo, a sua mão, a partir do momento que ela está calçada por uma luva estéreo, ela não pode tocar nada, senão a sonda, aquele ajuste de desacoplar o paciente, aí o paciente dá aquela queda de cabeça, ajusta a cabeça, então isso já está contaminado. Então, para estabelecer essa barreira, que é importantíssima para que não haja infecção, a técnica precisa ser estéril e nessa sequência. Outra barreira, para finalizar, das evidências 1, é a higiene bucal. Então, precisa garantir a higiene dos dentes, internas das bochechas e língua, porque é ali que está o germe nocivo. É ali que está o cara que está esperando a oportunidade de migrar para a via aérea inferior. Então, o nosso padrão de assistência é essa língua rósea, sem aquele crescimento de matéria orgânica, tá? Que é a língua ao lado, esbranquiçada, amarelada, esverdeada. Então, uma condição que a gente recebe pacientes assim, a nossa motivação é fazer a remoção mecânica e, para que haja estabelecimento dessa barreira, higiene bucal, utilizar o clorexidina 0,12% pelo menos 3 vezes ao dia. Então, a nossa luta incessante é manter uma boca rósea, livre dessa carga orgânica que fixa na língua, por exemplo, do paciente. Bom, agora falando das outras medidas, falamos até aqui das medidas que realmente estabelecem barreiras diretas de oportunidade de infecção, que são cabeceira elevada, higienização das mãos, aspiração de vias aéreas e higiene bucal. Tá? Agora nós vamos falar de outras medidas que são tão importantes, mas não estão relacionadas ao contato direto com o paciente, mas sim com o suporte ventilatório. E a gente vai começar com o circuito. O circuito, ele não deve ser trocado, não é uma rotina eficaz como barreira, tá? De uma forma geral, a gente precisa entender que o suporte ventilatório é uma extensão da via aérea do paciente. Tá? Então, a gente não fica trocando, manipulando sempre. No caso do circuito, que é um paciente que está em ventilação mecânica, ele permanece até ele ter alta, ou se nesse período ele apresentar alguma contaminação grosseira ou algum problema no ventilador, aí no caso se troca o circuito. Ainda falando do circuito, principalmente para os colegas fisioterapeutas que normalmente são os que montam os ventiladores e testam. A Anvisa, lá no manual, na página 25, diz exatamente o que está escrito. Não há recomendações específicas em relação ao tempo que o circuito pode ficar montado, tá? Então, mas aqui no PQ46, que é o que direciona as medidas preventivas aqui no hospital, diz que elas devem ser trocadas a cada 7 dias. Então, montei o ventilador, está testado, está bonitinho. Primeira coisa, eu vou proteger
a parte que vai ser conectada no paciente com a mesma embalagem que estava armazenando esse circuito, e eu vou datar, porque em 7 dias não utilizou, não entrou nenhum paciente, vai precisar ser encaminhado para o CME. Outra observação é esse condensado, esse acúmulo de água. Então, eu sou um profissional que vou assistir um paciente que está em ventilação mecânica. Eu, por instinto próprio, natural, eu preciso observar todo o circuito. E ao ver acúmulo de água, porque a água não pode ser visível numa traqueia, num circuito, na via respiratória. Então, vi água, eu preciso fazer essa drenagem, porque nessa água aí há potencial colonização e crescimento exacerbado de bactéria potencial para infecção e infecção grave, tá? Outra observação em relação ao ventilador, eu coloquei isso porque pessoas ainda acreditam que, dependendo de alguma patologia de tempo de ventilação, há necessidade de uma desinfecção interna, do ventilador. Não, a única orientação é que não há necessidade de desinfecção interna, mas sim, diariamente, a desinfecção deve acontecer nas partes externas do ventilador. Umidificadores. Bom, esse dispositivo aí, uma vez que ele está com água, não é outra água, senão é estéril. Então, não tem água mineral, água filtrada, água de torneira, água que dá para colocar. A única água que pode estar armazenada nesse dispositivo é a estéril. Se eu fizer qualquer outra coisa, eu só estou escancarando a porta para que o micro-organismo consiga invadir o paciente, tá? Então, água estéril, não posso trocar de um paciente para outro, é tudo individual, tá? E assim, pelo menos uma vez ao dia, eu preciso desprezar o volume que foi colocado e colocar um novo. Nunca completar, tá? Então, se esse dispositivo está em uso, ele precisa ter uma etiqueta ali, colocar a data, sobre uma validade de 24 horas, se ele está em uso. Se ele está só montado lá no leito, ou o paciente que está ocupando o leito não está em oxigenoterapia de forma alguma, ainda que intermitente, ou seja, não está em uso o dispositivo, eu preciso datar 7 dias. Quem é que data? A enfermagem? Não. Quem foi que colocou lá? Quem foi que abriu? Quem foi que montou? Esse é o responsável de colocar a data, tá? Sobre o umidificador ativo, que são aqueles acoplados na ventilação mecânica, aqui no hospital a gente não tem, mas para a vida, os cuidados são o mesmo que o outro umidificador, sempre água estéril, sempre desprezar o conteúdo residual, nunca completar a água. Agora, esse que é o umidificador passivo ou filtro trocador de calor e umidade, esse dispositivo ele tem uma validade a partir de abertura de 7 dias. Quando que eu troco? Quando ele está condensado, quando tem sujeira grosseira. Eu preciso trocar. Ele tem que estar íntegro. Ele estando íntegro por 7 dias, ele permanece no paciente e é trocado por conta acima de 7 dias. Então, quem coloca um novo dispositivo no paciente é responsável por colocar data. A data é extremamente importante para controle de validade, porque a gente consegue controlar a qualidade do dispositivo, se ele está sendo potencial protetor ou potencial agregador para uma infecção. No sistema de aspiração, tá lá no manual, esse é um print lá do manual, tá? Indicação e cuidados com o sistema de aspiração. Então, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que para a prevenção de infecção de trato respiratório, não é melhor ou pior o sistema aberto em relação ao sistema fechado. Ambos têm o mesmo risco ou o mesmo potencial de barreira, tá? Falando mais do copo de aspiração, esse copo ele vai ficar em uso por 24 horas, sendo que a cada 12 horas ou quando ele atinge 1/3 da sua capacidade de secreção, ele precisa ser trocado, tá? Então, quando ele atingir essa capacidade, ou passando 12 horas, tirar o conteúdo, se houver água, sabão, seca, faz a desinfecção e volta para o lugar, sempre mantendo a data, tá? A cada 24 horas vai ser processado, tá? Vai ser encaminhado para o CME. Se não utilizar por 7 dias, eles também deverão ser encaminhados para o CME. Uma vez que é aberto,
que é violado, aquela embalagem que vem do CME protegendo o dispositivo, ele passa a contar uma validade, um tempo útil. Se mesmo ele não está em uso, é 7 dias que precisa ser reprocessado. A borracha, a mesma coisa. Abri, violei a embalagem que armazena, né? Está lacrada, eu preciso colocar uma data. Então, gente, não é frescura, não é invenção de moda. Data é justamente para a gente controlar a qualidade do dispositivo, daquilo que está sendo usado para o paciente. Então, se está em uso, ainda que intermitente, ele precisa ser datado com um prazo de 24 horas de validade. Ah, não, só montou, o paciente já está no leito, está aguardando chegar do paciente, o leito está vago. Independente se ele não está em uso, mas ele foi aberto, 7 dias. Não, Adriana, a gente coloca ele fechado mesmo, então vai seguir a validade da embalagem naturalmente. Bom, os inaladores. Bom, os inaladores nós temos 3 tipos de inaladores. Aqui nós temos 2 na tela. O pressurizado, que é a droga pressurizada, que é a bombinha que a gente chama, né? O puff, que é feito pelo espaçador. Então, nós temos o inalador a jato, que a gente popularmente chama como micronebulizador. Para o espaçador, a gente precisa clarear aí, abrir o nosso entendimento, porque até então aqui no hospital não era feito isso, mas a gente precisa entender que é um dispositivo reprocessável. Então, a partir do momento que eu abrir a embalagem, ele tem um prazo de 7 dias de uso e ele precisa ser processado lá no CME, tá? Então, ele vai para o CME. Então, ele vai num prazo menor que 7 dias, quando a gente observa dentro da câmara aquela ramadinha que parece até gelo, aquilo ali é resíduo de droga já colonizado, então a gente precisa encaminhar para o CME. Então, é outro dispositivo que precisa de data. Abri, tirei da embalagem, coloco data de 7 dias. E cada uso eu vou observando se está dando a validade. Passou, alcançou a validade, a gente manda para o CME. E a nossa retirada desse dispositivo, em primeira instância, a primeira escolha é sempre buscar o CME, porque lá tem material processado apto para uso. Já o micronebulizador, que é o inalador a jato, esse dispositivo pelo Hospital Estadual de Vila Velha, lá no PQ 46, ele precisa sofrer uma desinfecção de alto nível, ou seja, um processamento lá no CME a cada uso. Tirou do paciente, não fica na gaveta, não fica pendurado por aí no posto, não fica em lugar nenhum. Ele vai ser encaminhado para o CME, tá? E o que a Anvisa fala sobre isso? A Anvisa é muito clara em dizendo que não há uma evidência que diga que não possa ficar 24 horas, o mesmo paciente. Não há uma contraindicação. Então, ela orienta a seguir as boas práticas que já acontecem no Brasil. Usou, sacola, coloca a data e aguarda o próximo uso no mesmo paciente, tá? Mas aqui no hospital, é um plus, né? Devido ao nosso perfil de pacientes, é uma medida a mais para diminuir essa questão problemática da infecção aqui dentro do hospital, encaminha cada uso. Adriana, não tem, notifica. Tá, eu notifiquei e faço o quê? Notificou? Então, você vai seguir as boas práticas que o Brasil faz. Qualquer instituição no Brasil faz, que é o quê? Ensacolar, colocar data e aguardar até o próximo uso. Uma observação em relação às tendas e macronebulização, precisam de data, são 7 dias, precisa ser trocado, ou seja, esse material precisa ser processado e o paciente receber um novo dispositivo. O AMBU, a bolsa válvula máscara, a gente precisa fazer um pacto, né, sobre o manejo desse dispositivo. Então, antes de a gente falar de validade, a gente precisa entender o quê? AMBU, a bolsa válvula máscara, ela só é bolsa válvula máscara com a bolsa, com a válvula, com a máscara e o chicote de quebra. Então, essas 4 peças compõem o dispositivo. Então, eu não posso encaminhar o CME a máscara porque a máscara sujou, mas o corpo está limpo, a bolsa está boa e o chicote está lá, pela graça, né? Então, eu não posso encaminhar uma peça. Então, lembra, uma pessoa quando tem problema no joelho, ela vai até o médico, mas ela não deixa o resto do corpo em casa, ela não leva só o joelho, ela leva tudo.
Então, a partir de agora, deu problema, sujou, precisa guardar, precisa levar para o CME, leva as 4 peças juntos e, por favor, ao receber isso no setor, confira se estão as quatro peças, tá? Tá tendo muito extravio de material porque o chicote some, tá? E a mesma coisa, não abra o kit para suprir uma outra necessidade, porque você está inviabilizando esse kit, tá? Então, vamos aqui para a barreira. Qual é a barreira em relação ao manejo do bambu? 7 dias. Se ele está em uso ou não. Tirou da embalagem habitual, que está armazenando o dispositivo, uma vez que eu abri, mesmo que eu não usei em paciente nenhum, passou 7 dias, precisa ser processado. VNI é um procedimento que é uma barreira, tá? Evita intubações em situações específicas e também o manejo do dispositivo. Essa máscara, ela precisa sofrer processamento a cada 24 horas. Então, se ela tem validade, a partir do momento que é aberta, precisa de data para a gente controlar a validade do dispositivo. Aí são as contraindicações de ventilação mecânica não invasiva. Nós temos contraindicações absolutas e relativas, está lá no manual. Monitoramento do cuff, então, como nós falamos, não pressione o cuff, o balonete externo. Chama, tá percebendo que tá estranho, tá em dúvida, chama a fisioterapeuta, faça essa mensuração pelo menos 3 vezes ao dia, faça o controle desse cuff para saber se realmente ele está mantendo a pressão interna adequada, que nem está trazendo lesão e nem está expondo o paciente a uma infecção. Aí aqui tem os parâmetros, né? A pressão do cuff permanece entre 18 a 12 milímetros de mercúrio, de 25 a 30 centímetros de água. Bom, e por fim, é uma barreira a gente ter um uso criterioso, não sair usando sononagem entérica em todo mundo. Então, a partir do momento que a gente perceber que esse paciente já tem condições de ser trabalhado no desmame para esse dispositivo, a gente realizar, tá? E aí tem um print, principalmente para os enfermeiros na hora da inserção, a posição gástrica, a posição pós-pilórica. Na perspectiva de prevenção de infecção de trato respiratório, a posição pós-pilórica, ela só é indicada para pacientes que necessitem de posição prona para ventilação mecânica, pacientes queimados, pacientes com lesão grave, né? Cerebral grave e pressão intracraniana elevada. Para esses pacientes, estabelecer barreira para infecção de trato respiratório é a posição gástrica, é a posição da soniteral pós-pilórica, tá? E essa barreira, o paciente não tem condições de retirar a sonda. Como que eu estabeleço barreira com o paciente que está com dispositivo? Realizando a checagem. Né? Na escola Florence, a gente aprende que a cada administração de medicação, dieta, a gente precisa escutar antes o posicionamento dessa sonda, tá? E a norma técnica da Anvisa, ela é mais, né? Ela cedeu um pouquinho mais, informando que é necessário 4 vezes, então, de 3 em 3 horas por plantão, fazer a checagem desse posicionamento do cateter enteral. Então, o treinamento sobre essas medidas, então tem aquelas evidências 1, que são medidas assim elementares para que haja realmente barreira, que são aquelas que estão associadas mais próximas ao paciente, mas também tão importante quanto as evidência 1, é esse manejo do sistema respiratório, muito controlado por validade. Então, colocar data no dispositivo não é para a vigilância sanitária, é para a gente ter um controle da qualidade do dispositivo para que ele não seja prejudicial, expondo o nosso paciente a uma infecção que pode ser potencial até levá-lo a óbito. Tá? Então, esse é o nosso treinamento, essas são as medidas, agradeço a atenção, então, até a próxima.